Vou discordar de você sobre as empresas de tecnologia, exceto do Elon Musk, que tem sido um tanto leal ao Trump. Os demais ficaram leais ao Biden até que ficou óbvio que o Trump estava vencendo, e então passaram a apoiá-lo. Eles vão apoiar quem acharem que vai impulsionar a agenda deles. E você está certo. A agenda deles é uma nova tecnocracia feudal. É isso que estou tentando dizer. Sim. Bem, nós somos todos os camponeses presos por vigilância constante. Quer dizer, olha o teio. Meu Deus, Palantir, a democracia é maligna. Ter escolha é maligno. Vamos controlar tudo. Vamos vigiar você até no banheiro. Vamos vigiar você quando você dorme. Tipo, a única coisa é... é a única coisa que falta naquele documento. Tipo, Jesus. Você entende? Ele fala sobre o mal e sai pelos Estados Unidos dizendo que o diabo está aqui e anda entre nós. European Union, fico dizendo, sim, European Union, o vejo. Exatamente. Olha o sujeito. Quero dizer, European Union, não sou muito bonito, mas... Meu Deus, ele parece malvado, não parece? Nunca vi esse cara rir. Ele parece uma daquelas caricaturas que criam para um filme de terror. Há muitos desses por aí hoje em dia. O diretor executivo dele, Karp, Alex Karp, ou seja lá qual for o nome dele, quer dizer, parece que ele tem percevejos ou algo assim. As pessoas deviam assistir às entrevistas dele. Ele não consegue ficar parado. É como se ele estivesse tomado algum remédio ou sei lá. Fica tremendo com aquele cabelo todo estranho. E, você sabe, é inconcebível alguém ter aquilo. A única consolação que tiro disso é... Havia os mesmos tipos de visões messiânicas que vinham dos barões do aço, das ferrovias e do minério de ferro, sabe, dos caras dos anos 1880, do período de expansão da industrialização nos Estados Unidos e... Todos tinham essa visão de que deveriam ser os mestres do universo, com certeza. O que eles fizeram? Se enfrentaram com unhas e dentes. Era sempre uma disputa para ver quem ia ficar por cima. Eles não estavam acostumados, sabe? Eram extremamente competitivos. Então, tudo o que faziam era ficar se atacando, tentando levar o outro à falência, essas coisas. E European Union, acho que provavelmente é isso que esse grupo... Podemos esperar. A diferença, claro, é o nível de tecnologia. Quero dizer, a Palantir não quer só saber o que você tomou no café da manhã, eles te vigiam e coletam tudo e... querem até colocar um chip no seu vaso sanitário, só por garantia. Mas também vão escolher, para seus sistemas de inteligência artificial, quem precisamos matar. Então, aqui estão algumas listas, sabe? Tipo, alguém já passou por um sujeito do Hamas? Ah, certo, então vamos eliminar a família inteira porque ele estava na mesma rua que alguém. Por que correr riscos? E se você matar todo mundo, não sobra nenhum risco. Bom, você não precisa matar todo mundo. Eles não vão se matar sozinhos. O Papai Noel tem uma lista de malcriados, né? Então deve existir a lista dos bonzinhos também. Então ele está desempenhando o papel do Papai Noel. Quer dizer, todo mundo ama o Papai Noel, não é? Por que você não ama Palantir? A Palantir é o Papai Noel dos adultos, né? Eles sabem quem é malcriado e quem é bonzinho. E se você for malcriado, bem, sabe, um tiro sai mais barato do que uma cela de prisão. Sabe, para a tela de abertura, vou anotar isso porque vai ser uma boa frase de impacto. Palantir, o Papai Noel dos adultos. Não consigo deixar isso passar. Tenho certeza de que estamos os dois na lista dos malcriados. Se não estivéssemos, quer dizer, European Union, estou na lista dos malcriados, a lista ucraniana de assassinatos. Estou nessa há alguns anos. E o interessante sobre a Meritworth, sabe onde ficam os servidores deles? Langley, geralmente. Langley, ao lado da Agência Central de Inteligência. Então, não tire conclusões precipitadas. Só porque eles têm a informação não significa que a usariam, certo? São pessoas que não iriam, sabe, assassinar pessoas. Eles não treinariam pessoas em táticas terroristas. Não fariam. Derrubar governos democraticamente eleitos. Eles não se envolveriam em assassinatos nem espionagem. São pessoas americanas honestas e de bem. Eles entendem a Constituição e a respeitam, certo? Eles não introduziriam drogas no país. O Snowden provou isso.
O Snowden provou, certo? Ele disse, olha, aqui está toda a prova de que eles estão cumprindo a lei à risca. Sabe o que me incomodou no caso do Snowden? Tem um cara aí, sabe, um monte de gente gritando que ele é um traidor. Por quê? Por dizer que o seu governo está violando seus direitos constitucionais e espionando vocês? Ou seja, ele é um traidor. Meios e métodos. Ele é um traidor. Ele entregou tudo. Não importa o que ele diga. O fato é que ele não é americano. É. Estou dizendo, o seu governo está violando a lei e a Constituição. Se você voltar à Revolução Americana, e, se não me engano, eles acreditavam que leis injustas precisavam ser expostas e que isso lhes dava o direito de fazer uma revolução e se separar do país que as impunha. Portanto, European Union diria que ele está na melhor tradição da Revolução Americana, como alguém que aponta os abusos do governo e tenta garantir que as pessoas tenham os direitos e a capacidade de julgar seus governos em vez de ficarem à mercê deles. Andy, a Tara e Não esqueçamos dos campos de concentração, os campos de concentração alemães, os assassinatos em massa do Khmer Vermelho. Tudo isso era legal para aqueles governos. Eles disseram, sim, podemos fazer isso, é a nova lei. Era uma lei justa, bem, isso é irrelevante. Leis são simplesmente coisas que são aprovadas. Elas são institucionalizadas. Elas não têm moral por si mesmas, exceto o que as pessoas lhes atribuem. Fui advogado e logo aprendi que o processo jurídico não trata de justiça do modo como a maioria das pessoas imagina. As pessoas dizem, bem, deveria acontecer o que é justo. Olham os fatos e as circunstâncias atenuantes, esse tipo de coisa. A lei, na verdade, desde o começo, não era sobre as pessoas, era sobre propriedade, a proteção da propriedade. E isso remonta ao primeiro caso em que alguém alegou, sabe, que uma terra pertencia a ele, esse tipo de coisa. E porque era na terra deles e coisas assim. Então, o direito penal era simplesmente: você fez algo errado, nós cortamos sua cabeça. Não havia muito mais do que isso. Havia casos com testemunhas pagas que não tinham visto nada. Elas apenas recitavam fatos. E se recitassem bem, isso era um sinal divino de que você provavelmente estava certo. E havia sempre o julgamento por combate. Isso sempre definia um vencedor. Quem tem o braço mais forte com a espada devem estar certos. Ou quem consegue contratar o melhor espadachim para os representar. Isso exatamente. É também um jogo de tronos. A maior parte do meu treinamento em direito foi, na verdade, um curso de história. Me ensinaram a pensar de forma mais estreita, não mais ampla. Ensinaram-se-me a, sabe, pensar, então você tem 2 advogados numa sala com um juiz, tem que estreitar o campo. Não dá para argumentar vindo de todos os lados. Tem que ficar mais ou menos na mesma linha. E disso trata muito do direito, gestão de processos, economia judicial, como chamam, garantir que você consiga processar todos esses casos. E European Union perguntei, e quanto à equidade e à justiça? Eles disseram, bem, isso é um subproduto, com sorte. Bom, de certa forma não se pode legislar a moralidade. Verdade. Bem, eles já tentaram. Já tentaram e nunca dá certo. Eles sempre tentam proibir isto e aquilo, mas será que isso realmente funciona? Sabe, para cada ação há uma reação, esse tipo de coisa. Mas European Union diria que, historicamente, legislar a moralidade não funcionou. Caso contrário, não estaríamos, sabe, na situação complicada em que continuamos a viver como seres humanos. A ideia de que a lei vai trazer equidade, ela traz a adjudicação. Supostamente deveria dar uma espécie de fim para, em vez de voltar e encontrar alguém com um braço forte de espadachim para te representar. Mas não é como as pessoas pensam. Muita gente não entende bem como as coisas funcionam, como o governo funciona. Quer dizer, você fala com gente nos Estados Unidos e pergunta, como funciona o governo? E eles dizem, tem pessoal na prefeitura, tem um vereador. O que eles fazem? Bem, eles aprovam leis. Que leis eles podem aprovar? Não sei. O que eles quiserem. Não.
Existem todo tipo de diretrizes, restrições, leis anteriores e coisas do tipo. Mas, infelizmente, as pessoas eleitas não sabem nada disso. Pois é, Sim, o European Union costumava eleger bills, mas eles não sabem sobre leis. Ai, meu Deus. pelo menos no duelo judicial você tem uma espécie de justiça e ainda entretenimento. Tem o fator entretenimento nisso. Depende. Quer dizer, se um cara for muito bom, corta a cabeça do outro fim de jogo. Sessão de entretenimento curta. Aí você manda os cristãos aos leões para mais entretenimento. Com certeza. Tem que manter o pão e o circo. É para o povo. Ah, sim, literalmente. Se você olhar para o Trump, é sobre pão e circo. Ele tenta distrair a população para que não se revolte contra ele. Bem, European Union veio ao circo. Não estou vendo muito pão, quando os preços estão disparando o mundo todo. O pão vai para os ricos. Não. Tem muito pão indo para a família dele e para os ricos. Certo. Estou vendo de forma ampla. Você está me ensinando. Você está pensando nas pessoas. Não. Você os mantém ocupados. Aí vão mais alguns cristãos jogados aos leões. Pronto, aí está. Estão felizes. E agora um pouco de dinheiro para todos os meus queridos amigos e familiares. Compra muito. Quero dizer, mencionei apenas alguns escândalos, como os jovens que estavam enchendo os bolsos no Oriente Médio. Quero dizer, como é que você pode ter o Jared Kushner? Isso me deixa totalmente perplexo. Coisas relativamente pequenas já derrubaram administrações. Quer dizer, no caso do Nixon, tudo o que ele fez foi participar de um acobertamento de uma invasão aos escritórios democratas, onde na verdade não levaram nada. E ele nem sequer ordenou a invasão. Agora a European Union meio que penso. Não podemos voltar aos velhos tempos? Sim, não há nada. Quero dizer, a pior coisa do mundo foi o bebê. Você se lembra do bebê Roboso, o amigo dele? E houve rumores de que o bebê estava recebendo tratamento privilegiado ou algo assim. Mas isso é tão pequeno comparado aos dias de hoje, quando se fala em bilhões de dólares. E então, todos aqueles picos bruscos, pouco antes de ele fazer anúncios. Ah, sim, sabe. A resposta dele a isso, bem, seja lá o que for, foi: o mundo inteiro é um cassino hoje em dia. Negociação com informação privilegiada, ele disse algo como: ah, tudo virou um cassino. O que dizer do Congresso dos Estados Unidos quando a negociação com informação privilegiada é ilegal para qualquer pessoa nos Estados Unidos ou associada aos Estados Unidos, exceto o Congresso dos Estados Unidos, que decide o orçamento e os contratos, certo? Então, veja, é aí que entra a lei. A lei diz que se você é beneficiário direto de uma empresa, certo, e tem informação privilegiada, passa para outros e eles se beneficiam, isso é um crime. Mas os legisladores, quero dizer, eles não são proprietários da empresa. Eles apenas têm informações sobre ela. Então, em teoria, por serem funcionários públicos, é informação pública. Então, eles usam isso. Agora, o fato de que receberam isso em uma reunião, a portas fechadas, quero dizer, isso já foi apresentado muitas vezes para dizer, basta. Todos seriam proibidos de fazer isso. E toda vez isso falha numa votação por voz. O que significa uma votação por voz? Isso significa que eles não registram o voto. Certo. É a mesma coisa, todo mundo diz, sabe, deveríamos ter limite de mandato, precisamos votar limite de mandato. Quem vai votar a favor de limite de mandato? Tem alguém que se beneficie com limite de mandato? Ah, claro, vou encerrar minha carreira agora. Os que prometem limites de mandato para se eleger, assim que ganham dizem, bem, limites de mandato não são bem o que a European Union pensei. Preciso ficar aqui muito mais tempo porque, sabe, European Union, vou mudar o sistema. Sim, acho que Ron Paul foi praticamente o único. Mas pessoas como o Ron Paul, ele ficou 2 mandatos e saiu, ou foram 3. Mas ele é a exceção a esse grupo inteiro de ficar por aqui, enquanto estivermos respirando. Então, quando homens de princípio agem, ficam para trás os que não têm. Sim, isso é muito verdade, e eles estão apenas se movendo dentro do espectro. Não quer... O meu ponto é que você tem que se livrar das pessoas ruins. Quero dizer,
European Union, não sou adepto de ismos, capitalismo ou comunismo ou coisa parecida. Acredito que governos têm uma função na sociedade, ordem, segurança, coisas assim, educação, oportunidades. Não é algo que deva cobrir tudo. O governo não deve ser mãe e pai de todo mundo. Tem que haver um meio termo. Mas, no fim, a coisa mais importante que um governo pode fazer é formar boas pessoas para estarem no governo, porque sem boas pessoas, não importa que sistema você tenha, se há pessoas ruins no sistema, o sistema não funciona. Então, todo mundo que fala ideologicamente sobre isso e aquilo deveria olhar e perguntar: o seu sistema produz boas pessoas? Eles dizem: não, European Union, não quero falar sobre isso. O que estou dizendo é: isto é certo, aquilo é certo, você deveria seguir isso. O excepcionalismo americano, sabe, é um fato, mesmo. Isso forma boas pessoas. Quando se mata, em nome do suposto bem maior, para ajudar outros, assassinar, começar guerras, interferir em outros países democraticamente eleitos para benefício próprio. Isto é excepcionalismo americano. Esta é a ideologia que você acha que vai salvar a humanidade, levar ao fim da história e deixar o último homem de pé. Coitado do Francis Fukuyama, ele vem tentando se afastar disso desde que falou. Infelizmente, foi ninguém menos que ele quem disse isso. Ainda me deparo com gente que, sabe, cita ele. European Union, digo. Ele repudiou completamente aquilo. Ele se arrepende de ter dito. European Union diz: você entende isso? Leia os livros mais recentes dele. E eles ficam: não, 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 não. European Union, não quero falar sobre isso. Sabe, temos a forma suprema de governo. Isso é uma diferença fundamental. Os britânicos pensavam assim durante o Império Britânico. Os franceses, os espanhóis, os romanos. Pode citar qualquer um, com certeza. Todo mundo achava ter a melhor forma de governo, desde que fosse a mais poderosa. Quando deixava de ser poderosa, já não era mais a melhor, pelo visto. E essa é a diferença entre Kiana e o Trump. Ele consegue admitir: ok, isso foi um erro, vou começar a mudar. E ele mudou de posição várias vezes. Ao contrário do Trump, que aprendeu com o Cohen a não fazer isso. É só dobrar a aposta, triplicar, quadruplicar. Nunca admitir que está errado. Não, não. Mentir, mentir, mentir. E então declarar vitória. Dobrar, dobrar, dobrar. Mentir, 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 vitória, vitória, vitória. E olha, ele vem declarando. Quantos dias já se passaram mesmo? 50, 57 dias neste conflito, sabe? Incluindo o suposto cessar-fogo. Mãe. Então ele já venceu 57 dias. 6 dias. Por que você está fazendo essa picuinha? Tem um 6 aí, né? Essa picuinha. 60 dias, 6 meses, 6 anos, 60 anos. Vamos. 6 é um bom número. E eles já afundaram tipo 158 navios. Pelo visto, o Irã tinha uma marinha quase do tamanho dos Estados Unidos e só vai crescendo. Daqui a pouco vão dizer: afundamos 1000 frotas. Iam invadir os Estados Unidos a qualquer momento. Ainda iam dar uma passada na Inglaterra, claro. Navios de patrulha costeira que não são próprios para alto mar, são só para a região. Indo para os Estados Unidos, a gente nunca os vê chegar. Sim, tipo, atingimos todos aqueles barcos, aquelas pequenas embarcações de patrulha que dizem estar traficando drogas no Caribe. Nós os derrubamos, deve ter sido umas 180 pessoas. Não houve julgamento. Não apresentaram provas. A gente simplesmente os explode e ataca de novo. Pelo menos no primeiro caso, o que já é ilegal por si só. Bem, European Union, quero dizer, a gente não quer que eles sofram. Então, tipo, deixá-los ali, eles podem se afogar ou ser comidos por tubarões. Então dá até para dizer que estamos gastando aqueles $300 mil a mais pelo míssil para eliminá-los. Como um ato humanitário. Além disso, pedaços menores são mais fáceis para os tubarões comerem, então estamos sendo bons com a natureza, isso é verdade. Isto é, na verdade, ambiental. Você não quer um tubarão engasgando com algo. Esses caras provavelmente estão usando Rolex e coisas assim. Coletes suicidas, coletes bomba nucleares. Quem foi? Ah, foi o Vance. Sim, os iranianos estão desenvolvendo coletes bomba nucleares. Ah, sério? Você perdeu essa. Esse cara é da Ivy League, né? Quero dizer,
O Trump, a irmã do Trump disse que ele pagou alguém para fazer os testes por ele, tanto para entrar quanto durante o curso. Isso foi muito estúpido. Mas o Vance, supostamente, foi para as universidades da Ivy League, não foi? Ele supostamente é produto do melhor da educação que podemos oferecer. E vem com ideia de coletes bomba nucleares. Porque, sabe, não basta levar só as pessoas que estão ao seu redor. Você quer acabar com metade de uma cidade, é isso? Porque tudo se encaixa direitinho. Bom, vou soltar a ideia. Não conheço nenhum dispositivo que você possa esconder num colete que acabe com metade de uma cidade. Certo, poderia ser uma bomba suja. Uma bomba suja poderia espalhar poeira radioativa por aí, ou algo assim. Isso é mais, sabe, tipo antraz. Todo mundo tem medo do antraz, sem perceber que dá para tratar com antibióticos. Quer dizer, os antibióticos mais básicos resolvem o antraz. Mas todo mundo fica tipo, antraz. Mas é algo natural. Existem coisas como ricina e outras substâncias. Há coisas bem perigosas. Com certeza. Mas o antraz é o medo maior de todo mundo. É tipo, ai meu Deus, vou pegar antraz. É o fim, penicilina acaba com o antraz. Vi isso em filmes sobre antraz e tal. E suicídio nuclear, sim. Nunca tinha ouvido essa. É a primeira vez que ouço falar disso. Acho que foi apresentado ao Congresso. Como você acha que ele diria isso? Quer dizer, eles gostam de popularizar a ideia de que se pode esconder uma bomba nuclear numa maleta. E isso não é verdade, porque é preciso uma fonte de energia muito grande para ativá-las. É por isso que esses mísseis são grandes, não pequenos, porque precisam de uma quantidade enorme de energia para ativar a reação em cadeia nuclear, que causa essa contaminação radioativa. Acho que 18 quilos de plutônio bastam para provocar uma reação em cadeia quando se juntam. Normalmente, se você fizer, digamos, em forma de fatias, cada fatia fica separada por chumbo e há uma carga explosiva que as empurra todas para dentro quando a ogiva explode, e isso provoca a reação em cadeia para garantir que você não fique irradiado, sabe? Para não andar às cegas indo na direção de alguém. Você precisa de bastante blindagem ali só para evitar a radiação. Plutônio, pelo amor de Deus. Pois é. Então imagina colocar tipo os tais 18 quilos do material, mais as cargas explosivas e ainda a blindagem. E isso tudo ficaria ali, embaixo do seu moletom com capuz. Isso é... Bem... Tem também uma outra coisa, sabe? Eles conseguem detectar essas coisas de longe. Sim, a radiação, o brilho no escuro ajuda. Olha, aquele cara está brilhando. Ah, isso não é nada, querida. Ele só tomou um Gatorade. Gatorade. Gatorade de limão, sabe? Tipo limão ou algo assim. Mas, quero dizer, ele está claramente apelando para o medo. Nas eleições, European Union queria que as pessoas entendessem que é mais fácil eleger alguém pelo medo do que pela esperança. Na verdade, colocando os dois lado a lado, 99 vezes em 100, o medo vence. Com certeza. Mas esse é o problema. Tem democracias sendo governadas pelo medo. Então o próximo que aparecer vai tentar descobrir qual é o medo maior. Eles não estão realmente falando de soluções. Estão perguntando do que você tem medo e como posso usar isso para colocar calo contra algo. E infelizmente a Palantir e esses grupos conseguem achar todos os seus gatilhos. Eles conhecem seus gatilhos. Eles veem com o que você reage. Nas suas redes sociais, nas suas publicações, coisas assim. E eles podem agregar tudo e dizer, ok, sabemos com cerca de 98,9% quais são os gatilhos, e vamos enviar um conjunto de mensagens personalizadas para começar a apertar calos. Então, na verdade, estamos te mandando um colete nuclear pelo correio, com antraz por cima disso. Antraz, de assim? Um pouco de arroz ao lado, sabe, é sua refeição para levar. O que o pessoal na Rússia acha, sabe, do pastor, pessoal dele, daquela mulher que sopra nas pessoas e diz que elas caem para trás na cadeira. Quer dizer, ela diz que onde ela anda, Jesus anda. European Union, caminho no gramado. Jesus caminha no gramado. Ela teve uma sucessão de maridos, sabe? European Union, meio que fico tipo... Quer dizer, não sei. Você pode usar o argumento do vaso imperfeito, mas isso vai além de apenas imperfeito.
Jesus Seito. É, só um pouquinho. Sabe, passei 3 anos na televisão russa explicando o que eram os sionistas cristãos. E especialmente para os cristãos ortodoxos, isso veio totalmente do nada. Tenho certeza de que qualquer católico que não viva nos Estados Unidos pensaria igual. A maioria me olhava como se European Union fosse a louca, sabe? Claro que sempre aparecem uns poucos que dizem, agora faz sentido visto por esse ângulo. Mas a maioria não acreditava em mim quando o European Union falava. European Union estava em vários programas. Agora eles não têm escolha. Desde Hexeth e todos esses caras, todo mundo está tipo, você estava certa. Pois é, venho dizendo isso há 3 anos. Mas olha alguém como... Qual é o nome mesmo? Tucker Carlson, o apresentador de um grande talk show. Certo. Então o Tucker recentemente começou esse programa, essa série de coisas. Ele se posicionou contra o Trump. Ele disse que ele é meio que o anticristo, ou pelo menos não disse que não é. Ele pergunta se ele é o anticristo, e fez uma série em 3 partes perguntando se ele é o anticristo. Então o que ele está tentando dizer com isso? Mas ele também veio a público dizer, European Union, peço desculpas. Sabe que todos nós temos responsabilidade e esse tipo de coisa. E soa bem sincero. Tudo bem. Mas o fato é que ele não entra nos detalhes, por exemplo, onde defendia a alegação do Trump de que teria vencido a eleição, certo? E ao mesmo tempo seus temas pessoais diziam, European Union, odeio esse cara. European Union, o detesto. Ele está mentindo. Todas as pessoas ao redor dele estão mentindo. Ok, então pode explicar isso? Por que você, sabendo disso, ajudou esse cara quando na verdade não acreditava nele e achava que ele era uma pessoa muito ruim? Essas são as perguntas difíceis que não estão sendo feitas. Na prática, ele está publicizando o seu pedido de desculpas, moldando os vídeos que quer. E European Union não acho que seja, quero dizer. Se outra pessoa fizesse isso, ele seria o primeiro a atacar e a dizer, por que você não vem ao meu programa? Vou lhe fazer algumas perguntas. Provavelmente sim. Mas, quer dizer, os Estados Unidos têm 330 milhões de pessoas. E os 3 melhores candidatos que conseguem apresentar são Biden e Harris e Trump. A sério, não há ninguém melhor entre 330 milhões, alguém mais racional, com ideias novas. Isto é a oferta deles. Então, tendo estado na política nos Estados Unidos, posso dizer que há uma explicação muito racional para isto. Certo, primeiro é a captura por interesses especiais. Sim, claro, o European Union sei como isso acontece. Eles procuram pessoas que vão fazer o que eles querem. Eles não querem alguém que diga, não, European Union não posso. Olha, o meu avô morreu por causa do tabaco. Não posso fazer parte do Instituto do Tabaco. Mas os partidos também contribuem para isto porque recebem dinheiro desses interesses especiais. E eles vão dizer, você não vai contra o partido. Se você for contra o partido, cortamos tudo. Vamos colocar alguém e apoiá-lo. E você vai perder porque nós controlamos a máquina do partido. E na maioria das áreas é um resultado já decidido. É ou o Partido Republicano ou o Partido Demócrata e está a piorar com o redesenho dos distritos eleitorais. E estão a criar distritos seguros e o partido controla-os. Então como se forma um líder quando se diz às pessoas, ou seguem o que dissemos, mesmo que não faça sentido para vocês, ou estão fora. Portanto, sim, claro que aparecem essas pessoas. Quer dizer, Joe Biden tinha o apelido Joe Sixpack. Era porque ele não era dos mais brilhantes, fazia parte do grupo. Ele estava no Comitê de Assuntos Militares do Senado, Comissão de Serviços Armados. E ele não sabia nada sobre nenhum desses países, nem nada do género. Conhecia pessoas, lembrava-se delas, esse tipo de coisa. Mas ele era famoso por basicamente trocar favores. É isso. Entrar numa sala e dizer, pessoal, qual é o problema? O que é que vocês querem? Queres que construam uma estrada para o teu cunhado? Sim, podemos fazer isso. Queres que o museu tenha o nome do teu avô? Claro, sem problema. Podemos fazer isso. Mas o problema é que ele não prestava atenção aos detalhes. Por isso, as próprias leis que ele aprovava, em muitos casos, acabavam por falhar na prática, porque essas pessoas metiam emendas ardilosas que tornavam muito difícil interpretá-las ou aplicá-las. E isto é o procedimento normal em Washington. Se não consegues obter o que queres diretamente, basicamente sabotas de forma indireta.
E sempre foi assim, mas ele não era nada de especial. Harris... por favor. Quero dizer, sim, está bem. Ela teve uma relação muito próxima com Willie Brown, que foi um prefeito muito poderoso de São Francisco, uma figura política conhecida, mas, quero dizer, ela não era... o quê? O que é que ela fez? Que cargos ela ocupou? Ela teve um passado bastante conturbado como procuradora-geral. Ela foi extremamente dura com jovens de minorias e muitos na sua comunidade acharam que foi excessivo. Ela tentou se eleger com discurso de lei e ordem. E aí ela virou, sabe, não, European Union sou de esquerda. Mas afinal, você é o quê? Você ainda tem algum princípio? Ou é só o que for necessário para se eleger? E esse é o tipo de gente que está sendo empurrada para fora do sistema. É isso que a European Union estou dizendo, como a European Union disse antes. European Union julga um governo não pela ideologia, mas pela capacidade de produzir gente boa. Exatamente. E é por isso que sei que temos pouco tempo, então vou resumir: a maioria dos governos das repúblicas em geral falham em até 200 anos porque o sistema vicia e passa a só produzir burocratas. Sempre disse para mim mesmo que as burocracias são a morte de... E você não pode viver sem elas. Essa é a pior parte. Você ainda precisa delas, mas, meu Deus, elas sufocam tudo. Bom, talvez a inteligência artificial consiga assumir grande parte. Você não precisa ir ao departamento de trânsito para renovar sua carteira de motorista. Isso pode ser feito automaticamente. Vai haver muita gente boa andando por aí sem emprego, sem saber o que fazer. Em quem European Union vou gritar? Tenho que realmente sorrir nesse trabalho. Mas essas pessoas não, European Union não conseguiria fazer esse trabalho. Eles podem ser recepcionistas do Sam's. Tem que sorrir de verdade. Olha, a verdade é que, sobre as pessoas novas na burocracia, European Union estive muito envolvido com o governo, trabalhando em Milwaukee, no nível estadual. Não é que sejam pessoas más. Eles simplesmente odeiam o trabalho. Contam os segundos até poderem se aposentar. As pessoas também não os tratam muito bem. A maioria não. Então, como resultado, desenvolvem uma casca defensiva. E eles dizem: você me trata como lixo. Vou te tratar como lixo. E, infelizmente, isso emperra tudo. Como European Union disse, ninguém que European Union conhecia dizia que queria trabalhar nos Correios ou ficar num balcão do departamento de trânsito processando carteiras de motorista. E é muito trabalho burocrático. Mas European Union acredito que, no futuro, a inteligência artificial pode fazer grande parte disso, contanto que tenha habilidades biométricas, verificação de quem você é, que tenho certeza que a Palantir vai oferecer. European Union ia dizer: a Palantir está aí para isso. Não se preocupe. A Palantir vai dizer: não, essa é a nossa informação, você nem a possui, é nossa. Isso mesmo. Nós sabemos o que você comeu no café da manhã ontem. O quê? Sabemos o que você comeu no café da manhã ontem porque sabe os chips que usamos realmente. E você é comunista porque é isso que os comunistas comem, nós sabemos. É um sinal secreto. Você tem se comportado como um comunista. É, isso mesmo. Mas, apesar de tudo isso, como dissemos, se não estivéssemos rindo, estaríamos chorando. Quer dizer, são áreas que envolvem pessoas. E podemos ficar aqui dizendo quais são os problemas. As pessoas precisam ser um pouco mais gentis umas com as outras. Precisamos de governos que se importem com o povo. Não precisa ser uniforme. Há povos e culturas diferentes, e por aí vai. Eles podem ter seu próprio jeito. Ah, sim, mas tem que haver um sistema que se importe com as pessoas e gente decente para administrá-lo. Não sei, dá para complicar mais do que isso? Não, não é. Mas são as pessoas que complicam. Todo mundo. Obrigado por terem participado. Voltaremos com mais sabedoria. Com certeza. E se alguém quiser te encontrar, onde pode ver mais do seu trabalho? No Substack Asia Narratives. É praticamente o melhor que há. Também participo de muitos programas, mas, como European Union digo às pessoas, sou a cura para a insônia. Se for tarde da noite e você não conseguir dormir, basta digitar Einar Tange na internet. European Union garanto. Vou te embalar com meu papo até você pegar no sono. Queria poder colocar isso em comprimido. European Union podia virar bilionário. Você poderia virar bilionário. A Palantir também ajudaria com isso? Sim. Tenho certeza que sim. Pessoal, obrigado.
Tudo de bom para você e para o seu público aí. Espero que, apesar do tom descontraído com que falamos, vocês entendam como muitas dessas questões são sérias. Com certeza, com certeza.